Bom, então vamos dar uma revisadinha, pessoal, no conteúdo, né, de distribuição eletrônica, e já vamos incluir também, né, os conceitos relacionados a números quânticos. Então, como que eu faço para determinar os números quânticos de alguns elementos? Então, fazendo uma revisãozinha rápida, né, pessoal, a distribuição eletrônica, então, ela é feita de acordo com o diagrama de Linus Pauling, tá? E ela é feita, ou ela faz com que a gente coloque os elétrons em ordem crescente de energia, tá? Então, a gente vai trabalhar a distribuição eletrônica dessa maneira. Vou começar do subnível de menor energia, que é o subnível 1s2, e vou aumentar a quantidade de energia dentro do meu subnível até completar a quantidade de elétrons que eu preciso para o meu elemento. Então, vou começar com um exemplo bem simples, né, que seria o átomo de nitrogênio com seus 7 elétrons. Ok. Então, eu começo a distribuição eletrônica sempre pelo subnível 1s2, sempre por 1s2, tá? Depois, completado o subnível 1s2, eu vou pro próximo, que é o 2s2. 2s2, então 2 elétrons no subnível S do nível 1, mais 2 elétrons no subnível S do nível 2, totaliza 4 elétrons, tá? Então eu preciso de mais 3. Como o meu subnível 2s já está completo, eu vou para o 2p. O 2p cabem 6 elétrons, mas eu não preciso de 6, preciso apenas de 3. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso subnível que aparece por último, que é chamado de subnível mais energético, tá? Subnível mais energético, tá? Bom, então a partir do subnível mais energético, eu vou determinar quem são os meus 4 números quânticos que eu tenho, que descrevem, né, o comportamento do meu elétron. Então, eu vou repetir aqui, 2p3, tá? E o primeiro número quântico que eu tenho é o número quântico principal. Então, N, número quântico principal. O que o N ele me representa? Ele me representa o nível onde eu encontro o meu elétron. Então, o nível é esse valor aqui. Ou seja, o meu valor de N, para esse caso, vai ser igual a 2. Tá? Então, ele é representado pelo nível do meu subnível. Ok? Agora, o próximo subnível que eu vou representar, ele é chamado de número quântico secundário. Então, aqui, número quântico secundário. E ele é representado pelo subnível, tá? Representado pelo subnível. Então, quem é o meu subnível dentro dessa distribuição? É o subnível P. Então, o valor do número quântico secundário, esse valor aqui de L, ele está atribuído ao subnível que eu estou analisando. Então, o subnível S ele tem um valor de L igual a 0, o P um valor de L igual a 1, o subnível D um valor de L igual a 2, e o subnível F tem um valor de L igual a 3 unidades. Tá? Então, só para a gente destacar, então. Como a minha distribuição terminou em subnível P, o meu valor de L ele vai ser igual a 1 unidade. Tá? Deixa eu só melhorar essa informação. Ficou meio feinha. Então, o L igual a 1 unidade. Tá? Bom, 2 dos 4 já estão ok. Agora vamos para o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético. Então, número
quântico magnético, tá? E ele está relacionado à órbita do meu elétron, resumidamente, tá? É o número quântico de momento angular, então ele vai mostrar como que o elétron está se comportando, né? Tipo, dentro do ambiente tridimensional de rotação dele. Então, o número quântico magnético, ele é dado de menos L até mais L, tá? Então, como o meu número quântico L era igual a 1, o número quântico ele vai ser de menos 1 até mais 1, pro caso do nitrogênio. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a organização desses elétrons dentro deste número quântico. Então, vamos só dar uma erguidinha aqui. Tá? Então, como vai ficar isso aqui? Como o subnível P, ele vai de menos 1 até mais 1, então eu vou dar vou criar os orbitais onde eu vou encontrar esses elétrons. Então, veja, vai de menos 1, passa por 0 e vai até mais 1. E dentro desses orbitais, eu vou preencher com os meus spins. Então, os spins, né, são essas flechinhas. Eu sempre começo preenchendo o spin para cima, coloco um spin, volto, coloco um segundo spin e preencho a minha terceira casinha. Então, a regra de preenchimento dos orbitais é a seguinte. Primeiro eu coloco todos os spins que apontam para cima e depois eu volto colocando todos os spins que apontam para baixo. Eu nunca posso colocar dois spins de mesmo sentido dentro do mesmo orbital. Então, o princípio da exclusão de Pauli não me permite, né, fazer isso. Se os spins eles estão apontando para cima, significa que eles têm mesmo sinal. Mesmo sinal, eles se repelem. Então, eu não posso usar spins de sinais iguais para cima. Então, primeiro coloco os que estão para cima, depois coloco os que estão para baixo. Então, o meu número quântico magnético está relacionado a esse spin aqui, que foi o último que eu coloquei dentro da minha distribuição. Tá? Ele está na casinha aqui no orbital mais 1, então significa que o número quântico magnético é igual a mais 1. E o último número quântico que eu vou preencher é o número quântico spin. Tá? Ele está relacionado com a rotação do elétron. Tá? Então eu posso ter spins de duas maneiras. Eu posso ter o spin. Onde é que tá a minha? Eu posso ter o spin que aponta para cima e posso ter o spin que aponta para baixo. O spin que aponta para cima, ele tem o valor de mais meio, enquanto que o spin que aponta para baixo tem o valor de menos meio. Então, como o meu último elétron aqui, ele está apontando para cima, significa que o meu número quântico spin é igual a mais meio, tá? Então, para o nitrogênio, né, para o subnível mais energético do nitrogênio, os meus 4 números quânticos seriam esses. Então, seriam N igual a 2, L igual a 1, ML igual a mais 1 e o MS igual a mais meio. Então, as informações referentes ao número quântico para o elemento nitrogênio. Ok? Então, só deixa eu limpar essa descrição. Vou apagar. Vamos limpar aqui a tela enquanto isso. Então, assim, ó, pessoal, não adianta eu querer determinar número quântico principal, número quântico tal, se eu não, né, se eu não sei, se eu não
fazer distribuição eletrônica. Então, a dica que eu dou é treina distribuição eletrônica, tá? Tem um videozinho aqui, né, falando já sobre distribuição eletrônica. Então, treina distribuição eletrônica para que eu possa, então, trabalhar os conceitos dos números quânticos que eu estou analisando, tá? Então, treina distribuição eletrônica primeiro. Vamos lá, vamos para um segundo exemplo, então, aí só para a gente reforçar esses conceitos. Vamos fazer para o elemento químico magnésio 12. Então, como que fica a distribuição eletrônica magnésio 12? 1s2, 2s2, 2p6. Então, só vamos dar uma corrigidinha aqui, uma melhoradinha na informação. 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10. Para 12 falta 2. Então, depois do 2p6, o próximo subnível é o 3s2. Então, vejam, 3s2 foi o que apareceu por último na minha distribuição. Então, ele é o meu subnível mais energético, ok? Então, eu vou fazer a distribuição, então. Então, meu subnível mais energético, ok? Então, vamos fazer, então, determinar quem são os números quânticos para o magnésio, para o subnível mais energético do magnésio. Então, o subnível mais energético é o 3s2, tá? Então, o número atômico principal vai ser igual a 3, porque o número atômico principal é igual a o número do nível de onde o meu subnível mais energético está. O L vai ser igual, como eu terminei em subnível S, o L é igual a 0, tá? Como eu terminei em L, então é subnível S, L igual a 0. O número quântico magnético, ele vai de mais L até menos L. Se o L é igual a 0, então o ML também é igual a 0. Então eu teria só isso aqui, ó. Um único orbital, 0. E dentro desse orbital eu colocarei os meus elétrons. Então os meus elétrons são 2 elétrons do subnível S. Então eu coloco o primeiro elétron para cima. Depois eu coloco o elétron para baixo. Só estão os dois dentro desse subnível. Então, o meu subnível, o meu elétron de maior energia é esse aqui, ó. Ou seja, o meu número quântico spin vai ser igual a menos meio, tá? Então, estes são os 4 números quânticos para o elemento químico magnésio. E para o elemento químico zinco 30. Vamos ver como é que vai ficar? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Depois vem 3s2, 3p6. Então, vejam, passei do 3p6, vou por 4s2. Então, não posso pular etapas. 4s2, depois vou por 3d. Seria 3d10. Vamos ver quanto que eu preciso. 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10. 12, 18, 20. Para 30 faltam 10. Então, completei os 10 elétrons que eu precisava. Ou seja, o subnível 3d10 é o meu subnível mais energético, tá? Então, eu vou determinar os números quânticos para o subnível 3d10. Então, vejam. N, novamente, vai ser igual a 3. Então, lembrando, né, que o valor de N é o valor da camada, do nível onde está o meu elétron. L, como terminou em subnível D, o L vai ser igual a 2. Tá? O L vai ser igual a 2. Logo, o meu subnível, aliás, o meu
número quântico secundário, ele vai de menos 2 até mais 2. Então, o que eu vou ter nesse caso aqui? Nossa, daqui está a minha flechinha. Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Tá? Então, eu vou ter essa configuração. Então, vamos lá colocar a espinha aqui dentro. Então, vai ficar... Primeiro, eu coloco aqui, aqui. Primeiro, eu vou preenchendo todos para cima. Então, já coloquei 5 elétrons. Agora, volto desenhando os valores para baixo. Tá? Então, completei os meus 10 elétrons. Então, vejam, este elétron aqui é o meu último elétron da distribuição. Então, ele vai representar o meu valor de número quântico magnético. Logo, meu número quântico magnético vai ser igual a mais 2. E número quântico magnético. Como ele está apontando para baixo, o meu número quântico spin vai ser igual, então, novamente, a menos meio. Ok? Então, em relação aos números quânticos, eles são informações referentes ao comportamento do elétron mais energético que eu tenho dentro da eletrosfera. E ele muda de acordo com o tipo de elemento químico que eu tenho. Então, vamos ver o seguinte. Vamos fazer aqui o desenho para o nosso próximo número quântico magnético. Então, nosso próximo número quântico magnético para o elemento molibdênio 42. Tá? Então, como é que fica essa distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Então, até o 4s2 eu tenho 20 elétrons. 30, 36, 38. 38 para 42, falta um 4. Então, o próximo nível é o 4D4. Tá? Então, o próximo subnível é o 4D4. Então, este subnível aqui é o meu subnível mais energético. Tá? Então, vamos repetir. 4D4. O valor de N vai ser igual a 4. Por quê? Relembrando, N representa o nível onde encontro o meu elétron. Tá? O L, como terminei em subnível D, o L vai ser igual a 2, novamente. E o número quântico magnético vai variar. Ele vai variar, desculpa aqui. De menos 2 até mais 2. Tá? Então, eu vou ter isso aqui de novo. Ó. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, eu vou preenchendo com os meus spins. Então, primeiro spin para cima. 1, 2, 3, 4. Então, como eu tinha só 4 elétrons no meu subnível mais energético, eu coloco os meus 4 spins. Então, este aqui foi o meu spin mais energético. Então, o meu ml vai ser representado pelo orbital onde esse spin ele foi colocado, que é o orbital de carga mais 1. Tá? Então, orbital de carga mais 1. E como esse spin está apontando para cima, o número quântico spin dele vai ser igual a mais meio. Então, esses seriam os exemplos, né, que nós temos de números quânticos para o nosso pro elétron mais energético da eletrosfera do
molibdênio. Então, espero que essa revisão ela possa ter esclarecido algumas dúvidas e qualquer disposição, qualquer interrogatório, o professor está à disposição.